Olá, ouvintes do Elenco Cast, tudo bem? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre metodologias ágeis e a cultura da inovação. Eu sou a Mariana Daiello, sou consultora de RH, especialista em desenvolvimento humano, sócia fundadora da UI e também da consultoria Wake Up. E eu sou a Mariane Candaten, sou psicóloga, especialista em saúde mental, soft skills e psicologia positiva e fundadora da Telos Inovação Humana. Hoje, a gente vai conversar, então, sobre, como a Mari falou, sobre metodologias ágeis, né? Que em um mercado cada vez mais dinâmico, as organizações elas precisam tanto de velocidade como de flexibilidade para inovar. Metodologias ágeis como Scrum e Kanban surgem como soluções para criar uma cultura organizacional que prioriza a colaboração, a adaptação e entrega contínua de valor. Mas como as empresas podem adotar essas práticas de forma eficaz e garantir que a cultura da inovação realmente se enraize em suas equipes? E para nos ajudar a responder essa pergunta, a gente traz aqui a Rosane Bosley, que é consultora do Elas Projetam, né, Rosane? Seja muito bem-vinda aqui ao Elenco Cast. E, se puder te apresentar também o que é o Elas Projetam. Ok, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sou a Rosane, então, eu sou gaúcha, sou de Porto Alegre, mas moro já faz 9 anos, desde 2009 em Florianópolis. Eu tinha morado no Rio de Janeiro e, se pudesse, tinha morado em outros lugares, porque eu adoro viver em lugares diferentes, conhecer coisas diferentes e trabalhar, né? A gente conhecer também ambientes corporativos com culturas diferentes e contextos de negócio diferentes, né? Sou formada em administração e informática, então trabalhei desde o início nessa mistura de gestão com informática e rapidinho fui para a gestão de projetos. Então, o meu core de atuação é a gestão de projetos, tanto como gestora de projetos mesmo, quanto em outras posições que estão relacionadas com projetos. Então, já atuei como PMO, já atuei como PMO de tecnologia, PMO de corporativo, né, de negócios. Já atuei também em gerenciamento de área de qualidade, gerenciamento de área de serviços, implantações, tudo relacionado com projetos, mas em diferentes perspectivas. Atualmente, eu estou gerente de projetos no PNUD, que é uma agência da ONU, e também sou colaboradora da Elas Projetam. Aonde eu posso ajudar, eu ajudo a Elas Projetam, né? Eu vou recorrer aqui ao meu rascunho para definir bem o Elas Projetam de acordo com a forma como a gente costuma se apresentar. Então, Okay. Elas Projetam é um hub de especialistas em gestão de projetos e inovação que oferece aceleração gerencial para empresas e organizações do terceiro setor por meio de consultorias, mentorias, treinamentos e certificações internacionais, além de captação de recursos para inovação. O interessante é que Elas Projetam nasceu, eu não sei precisar o ano, mas nasceu como uma comunidade de mulheres. E aí, quando a gente que trabalham com projetos, né? Gestão de projetos. Isso que eu acho bem legal, assim, desse... Mas pode seguir. É isso aí. E foi bem espontâneo, porque teve a ideia, né? O núcleo ali das meninas que criaram a comunidade e mais gente foi entrando, e hoje é uma comunidade que também se tornou um hub de negócios, que é hoje como nós estamos nos apresentando, né? Temos especialistas em todos os estados do Brasil, somando mais de 340 perfis altamente qualificados para solucionar desafios organizacionais. Legal. E aí vem o bordão, que a gente estava falando há pouco sobre o bordão. Pensou em projetos, Elas Projetam. Que legal. Agora não esquece. E assim, termos só para, antes da gente abrir as perguntas, para eu entender, assim, se as empresas precisarem, querem pensar num projeto, né, assim... Quaisquer projetos e qual é o público principal que o Elas Projetam atende? Já teve, a gente já atendeu através de diferentes serviços, né, diferentes serviços de consultoria, vários tipos de empresa. Eu, particularmente, já atuei pela Elas Projetam em 3 empresas de terceiro setor,
para atividades diferentes, definição de metodologia de gestão de projetos, revisão da cultura de gestão de projetos, para executar o planejamento estratégico e gerar o portfólio de projetos para um determinado momento da empresa. Então, esses foram alguns, mas também trabalhamos com captação de recursos, também trabalhamos com aceleração de startups. Então, na verdade, se tem um desafio que precisa de especialistas relacionados com projetos, é só nos consultar. Muito legal. Então, a gente vai deixar na descrição também o contato delas projetam. Então, além da gente estar fomentando e levantando a bandeira aí da mulherada na área de projetos e tecnologia, que a gente sabe que é minoria hoje, a gente tem profissionais altamente qualificadas aí, como a Rosane. Então, fica o convite, né, Mari? Para seguir. Isso. E acho que antes, né, da gente começar a conversar, acho que seria importante a Rosane trazer um pouco, assim, porque a Rosane até usou um termo, né, PMO. Então, acho que para contextualizar, né, o que é metodologia ágil, o que é a gestão de projetos, o que é PMO, que a gente sabe que dentro, né, tem várias siglas. Então, acho que é interessante a gente poder trocar, Mari. Conceitualizar, né, para daí a gente entrar bem na nossa pauta, né? Perfeito. Cada área de atuação profissional tem as suas siglas, né? E a gente se torna tão automático que a gente vai falando. Claro, a gente também tem os nossos jargões, as nossas, né? Ok, então, assim, gestão de projetos de maneira geral, quando a gente tem uma iniciativa que tem um início definido, com um objetivo que a gente quer atingir, e a gente quer que isso aconteça dentro de um espaço de tempo definido também, né? Porque se não for um espaço de tempo definido, a coisa termina se tornando um processo dentro da empresa. Então, o projeto ele tem um fim definido e essas são as principais características de um projeto, né? A gente precisa de alguém que fique olhando esse projeto e garantindo que as coisas aconteçam. Esse gestor do projeto pode ser alguém que está ali executando junto, né? Porque gestor de projeto pode ser um papel, mas é uma função importante para garantir que aquele trabalho ele seja planejado, ele seja acompanhado, monitorado ao longo de todo o percurso. Que questões, porque qual é o projeto que não tem desafios no meio, né? Então, essas questões, elas precisam ser identificadas e tratadas, riscos, problemas que acontecem, e aí o gestor de projetos é a pessoa para tratar isso, né? Até conseguir entregar o valor que se está esperando dessa iniciativa. Para executar isso, existem ferramentas. A gente tem um kit de ferramentas do gestor de projetos, né? E uma das coisas mais importantes que a gente tem para definir quando a gente fala em projetos é como nós vamos executar esse projeto, que metodologia ou que processo nós vamos colocar por baixo para poder fazer. O ser humano executa projetos desde o início, né? Ninguém está inventando a roda quando a gente está dizendo que precisa de um gestor de projetos, né? Os antigos lá faziam cavernas, construíam as cavernas para poder morar, então colocavam dentro das cavernas aquilo que eles precisavam para morar, e isso já era um projeto, porque eles já tinham na cabeça deles aquele projeto de montar aquela caverna, então não é nada novo. O que é novo aqui é que a partir de 1900 e pouco, a gente começou a ter projetos que exigiam cada vez mais eficiência. E eles... Pega, por exemplo, um edifício, né? Um edifício, ele tem toda uma técnica de engenharia por trás e ninguém vai construir um edifício só, se constrói vários edifícios. Então, a técnica... ela é aplicada num projeto, ela é melhorada naquele projeto, para que no próximo projeto tu pegue aquela técnica melhorada e consiga fazer melhor ainda. E aí, então, o benefício de usar uma metodologia é exatamente esse, né? A metodologia, ela carrega as lições aprendidas e as boas práticas dos projetos já realizados e consegue fazer com que a gente vá melhorando ao longo do tempo. E aí, existem as metodologias no mercado que a gente chama de metodologias clássicas ou preditivas, que são aquelas em que a gente planeja todo o projeto no início, né? Tá ali todo o projeto, cronograma, tudo, e a gente vai monitorando a execução desse projeto, né? E tem, mais recentemente, na história do ser humano, a gente tem aí a formalização das metodologias chamadas de ágeis, porque elas carregam algumas práticas
que permitem que o projeto ele vá sendo executado e reavaliado a cada passo que se dá, né? Então, a gente, ao invés de planejar tudo assim, a gente monta um roadmap de tudo que precisa ser feito, mas a gente vai planejando aos poucos, vai dando um passo, avalia o resultado que a gente conseguiu, olha o que tem para frente, planeja o próximo passo e vai indo, né? Então, isso é o que é chamado de metodologia ágil. E assim, uma coisa que é importante entre metodologias clássicas ou preditivas e ágeis é que as duas têm espaço. As duas servem e o gestor de projetos precisa conhecer as duas, né? É que tem alguns projetos que cabem mais para uma metodologia preditiva e outros que é mais para o ágil. Então, se a gente vai fazer um edifício, a gente vai usar uma metodologia ágil, não tem o menor sentido. Não tem mesmo, sim. Planeja mais a denso. construção do edifício e vai, né? Agora, se eu não conheço a tecnologia que eu preciso usar, se eu estou usando uma máquina nova, se eu estou usando um time novo, que eu não sei como é que vai performar e tal, é melhor eu ir aos poucos para eu ter tempo de reagir a qualquer eventualidade que acontecer no meio do caminho. Então, aí, nesses casos, a gente opta por uma metodologia mais ágil. Super didático. Nossa. Muito didático. E aí, já então, entrando, agora que a gente sabe um pouco a diferença, de onde surgiu a gestão de projetos, não é nenhum quebra-cabeça Novo, né? aqui, nada novo, que já é inerente à nossa sociedade, a forma que a gente conduz, só tem, vamos dizer assim, é um conjunto de padrão que dá certo, que funciona, né, para um projeto. Então, o que caracteriza primeiro, Rosane, uma cultura da inovação dentro de uma organização e como que a gente usa, então, as metodologias ágeis para dentro dessa cultura? A inovação já é uma terceira variável, né? Que a gente está botando na nossa conversa aqui. Então, assim, eu vou comentar com vocês um pouquinho o que eu entendo por inovação, tá? Então, eu não sou uma especialista em inovação. Eu trabalho com gestão de projetos. E trabalhei durante muito tempo com gestão de projetos estratégicos, né? E aí, quando a gente trabalha com projetos estratégicos, é normal que a gente fique com um vício, assim, de olhar sempre as coisas de uma perspectiva mais ampla, uma visão mais sistêmica, né? Porque a estratégia nada mais é do que isso. A gente pensar no nosso futuro e a gente organizar aquele ambiente todo para que aquele ambiente vá nos levando para aquela visão de futuro que a gente traçou, né? Então, nesse contexto principalmente, eu acho que ali da 2010 em diante, todo mundo sabe que as coisas se aceleraram, né? A gente vai ler os textos na internet, praticamente todos os textos começam nesse mundo em que vivemos, de mudanças constantes e não sei o quê. Isso aconteceu de uns tempos para cá, né? Mas é verdade. As coisas mudam muito rápido, a gente precisa ter capacidade de reação rápida para poder alcançar a estratégia. Há um tempo atrás, a gente planejava estratégias de 10 anos. Hoje, isso é inviável. Tem que ser estratégia de, 3 anos. Sim. Né? Dependendo até meses, né, Rosane? Dependendo do setor, até meses. Então, a gente precisa ter capacidade de reação e a gente precisa, principalmente, ter pessoas que trabalhem, e aqui eu vou colocar dentro dos nossos ambientes empresariais todos, desde o menorzinho até os grandes, pessoas que ajudem a perceber essas mudanças e a tratar essas mudanças de forma adequada. Porque nem sempre as mudanças vêm com aviso, ou com letreiro, né? Ou com, assim, de forma tão explícita. Às vezes as mudanças, as oportunidades, elas estão no dia a dia. Né? Na observação ali, numa mudança de comportamento, em alguma tendência que está chegando. Eu lembrei até da questão das próprias enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né? Daqui a pouco tu planeja todo um projeto ali para um tempo específico e aí veio a enchente, tu tem que, de certa forma, paralisar ou adequar tudo que vem pela frente, né? Neste caso, chegando. E é o que a Rosane traz, sem aviso, né? Ninguém se preparou. E aí, né? Aí tu tem que se ajustar. E nesse caso, a gente viu empresas que reagiram bem e empresas que não... A gente viu empresas que não estavam preparadas para isso, né? Sim.
Mas, há um tempo atrás, a gente tinha a prática de o planejamento estratégico e a inovação e as decisões serem tomadas muito de forma centralizada, né? Se a gente se mantivesse de forma bastante centralizada, para reagir, para entender o que está acontecendo, para tomar todas as decisões, a gente leva muito tempo de reação. O tempo de reação e a capacidade de percepção, ela é menor do que se a gente espalhar essa cultura entre todas as pessoas que fazem parte daquele ambiente. Perfeito. Né? Então, aí eu trago a inovação. Inovação, por conceito, é a capacidade de a gente propor ideias novas, de a gente propor soluções criativas e tal. Vê se isso não se encaixa perfeito nesse cenário que eu comentei. Se tu tá ali no teu dia a dia e tu percebe alguma coisa que tu poderia fazer diferente para fazer melhor, tu tá, de uma certa forma, inovando. Né? E aí, a gente pode ter ambientes que precisam de uma transformação, porque eles não são ambientes, por natureza, muito inovadores, né? E, às vezes, as empresas, elas terminam contratando pessoas de fora que vêm com esse perfil. Às vezes, a estratégia, ela está muito acelerada, ela precisa de uma resposta rápida, ela até monta um departamento de inovação para tracionar essa inovação, mas trazer a inovação de fora ou montar um departamento separado, ele tem um prazo para funcionar, um tempo para funcionar. Porque a inovação, ela só vai funcionar mesmo para aquela empresa quando, na verdade, ela for espalhada para todo mundo. Né? Então, quando a gente olha na bibliografia, a gente vê esses dois tipos de estruturas de inovação sendo aplicadas nas empresas. Né? Quando é pessoas de fora ou um departamento separado, então, um grupo menor pensando em inovação, e aí, num segundo momento, quando a gente cultura, consegue né? pegar e espalhar na cultura. Porque eu vejo, assim, um projeto, né? Aí, trazendo um pouco um exemplo, nem tão técnico, mas quantas vezes a gente não está numa empresa e a empresa quer implantar alguma coisa diferente ou indo para um caminho mais fácil, uma tecnologia diferente, algo, e que é sabotada. De alguma forma, pelas pessoas não estarem dentro desse processo, desse entendimento da sensibilização, aí tem toda a questão da resistência à mudança. Então, eu imagino que dentro de um projeto, para que ele seja efetivo, isso precisa acontecer, né, Rosane? A importância de colocar as pessoas no centro, então, dessa inovação, para conduzir e tornar sustentável, independente do tamanho da empresa e de como que está sendo conduzido isso, né? E acho que, complementando, né, Mário, acho que funciona realmente uma gestão de projetos quando, bom, é em determinada área que tu vai implementar algum projeto, alguma coisa, tu envolve as pessoas daquela área. Porque eu acho que também se tem muito isso, vem o pessoal, às vezes a gente vê isso na empresa, né, nas empresas, vem lá o pessoal da gestão de projetos dizendo os riscos, né, que tem que ajustar isso, que tem que ajustar aquilo. Ou E eu que vejo tem muito como um trabalho... resistência, às vezes, também, né? De não E eu vejo entender. que é um trabalho muito colaborativo, né? Que tu tem que, sim, ter os especialistas em gestão de projetos junto com o pessoal da área X que vai aplicar ou uma nova metodologia, enfim, Precisa ter né, as pessoas envolvidas. E aí todo né? mundo está envolvido para realmente pensar junto. Quais são os riscos, o que a gente pode ajustar, de que forma, né, para que realmente tu tenha um resultado mais positivo e adequado ao que tu planejou, né? Então, acho que é bem uma colaboração. Que às vezes eu acho que as empresas também enxergam diferente, né? Tem que agora instituir uma área de gestão de projetos, né? E Ou que de como se inovação fosse específica. isso, e que fosse e que seja distante. Eu acho que não, ela se complementam, né? E aí que entra a cultura, acho que a Rosane fala, né? A importância de todo mundo entender esse processo e fazer parte dele de alguma forma, participar dele, né? Porque tu imagina assim, como a gente definiu, né? Um projeto é alguma iniciativa que vai transformar alguma coisa. Por natureza é isso, né? Ninguém vai montar um projeto por uma coisa que já é conhecida. E é um processo. Mas se a gente vai transformar alguma coisa, é da natureza humana gostar de mudança. Eu adoro mudança, eu sou a favor de mudança, desde que não seja comigo. Né? É da natureza humana. Quando mexeu no meu queijo aqui, a coisa muda. Calma, né? exatamente. Então, faz parte da atividade do gestor de projetos
ele justamente identificar essas reações, né? A gente às vezes chama de promotores e detratores, por exemplo, daquela mudança que a gente está promovendo e tal, e a gente medir isso e planejar estratégias para trazer as pessoas para esse momento de transformação. Sabe que eu me lembrei agora de um treinamento que eu dei num órgão de governo lá de Santa Catarina. Era um escritório de projetos cheio de gestores de projetos que trabalhavam com projetos da área pública, né? E uma menina trouxe um projeto que ela já estava há bastante tempo de uma escola. Que o governo do estado vai montar uma escola lá naquele lugar. E não sei o quê. E aí, eles fizeram a escola e tal. E no dia que eles foram fazer a inauguração da escola, a comunidade foi protestar contra a escola. Imagina. Aí, ficou todo mundo meio que sem saber. Pô, a gente está botando uma escola e tal. Só que a escola, naquele ponto da comunidade, ela ia trazer uma série de impactos para aquele público ali que ninguém tinha se dado conta. Porque ninguém foi consultar a tal da comunidade. Imagina, uma coisa simples, mas que imagino que colocando numa situação de empresa acontece o tempo todo. Tu tem uma ideia ótima, mas quem vai usar aquela ideia, quem vai... Não é consultado. Não é consultado, não é envolvido. E agora eu lembro que a gente está nas empresas como consultor e até mesmo na hora de implantar alguma das pesquisas, acontece isso direto, eu vejo acontecendo. Mas fulano me obriga, área comercial, me obriga essa burocracia que tem que colocar tal coisa. Mas aí eu sempre pergunto, mas alguém veio te consultar, entender como é que funciona e como que... Não. Então, quer dizer, qual a chance de ser sustentável isso, de ser efetivo, de a gente conseguir realmente usar para o que precisa, né? Então, acho que é um bom exemplo, e eu me lembrei disso e acontece direto nas empresas, né? De alguma forma ou de outra, porque é um projeto, já nos ensinou isso, então não precisa necessariamente ter o gestor de projeto, mas é um tipo de projeto, e que, de alguma forma, não está se sustentando por falta de comunicação e de participação estratégica, de colaboração. Colaboração e envolvimento das pessoas. Legal. Então, assim, só complementando, a gente já vem falando sobre isso, né? Mas aí, como é que essas metodologias ágeis são recomendadas para acelerar essa inovação? E os desafios mais comuns, assim, né? O que acontece ao implantar as metodologias ágeis, então, dentro das empresas? Legal. A gente comentou um pouquinho sobre projetos, comentou sobre inovação, né? As metodologias ágeis, eu fiz a introdução ali. Eu acho que vale a pena a gente... Mari citou Kanban e Scrum, né? Que são as duas das que a gente tem no mercado, que servem para coisas diferentes, mas são úteis, assim, uma maravilha. E dá para fazer projetos utilizando qualquer uma delas, né? Mas o que caracteriza mesmo a metodologia ágil, né? A equipe precisa ser empoderada, porque a gente fica com a expectativa, utilizando uma metodologia ágil, que a própria equipe consiga se gerenciar. E aí o gestor do projeto, né, ele consiga ficar num papel mais de facilitação realmente daquele time. Né? Colaboração, obviamente, para poder... Uma cultura, né, que seja cultura de colaboração. A gente, aí, mais na forma de fazer mesmo, né? Organizar as coisas de forma que, de tempos em tempos, a gente pare, entregue alguma coisa, né? Porque nas preditivas, a gente estava acostumado a planejar, por exemplo, entregas a cada 2, 3, 4, 5 meses. Né? Hoje, a gente já falou, as coisas mudando muito rápido, o ideal é tu ir entregando, né? E medindo o impacto e o valor daquilo que tu está entregando para quem está com a expectativa de receber aquele produto, aquele serviço. E nessas entregas, parar para reavaliar, que é a melhoria contínua do processo, né? Então, eu entreguei, eu ouvi o feedback de quem recebeu, e aí eu também olho para a minha equipe e diz, nesse último ciclo, funcionou? Está funcionando a forma como a gente está trabalhando, ou a gente precisa arrumar alguma coisa? E a gente rapidamente se adapta e parte para um próximo ciclo. Né? Isso, então, é o que
só para a gente fazer um alinhamento do que eu estou pensando aqui como metodologia ágil. Nota que, se eu estou aqui incentivando colaboração, incentivando que as pessoas sejam empoderadas para tomarem as pequenas decisões do dia a dia sozinhas, né? Empoderadas significa, eu vou dar informação para elas, eu vou esclarecer muito bem quais são os limites que elas têm para tomada de decisão, e eu digo, ó, dentro desses limites, cara, vai sozinho. Não precisa ficar esperando que o fulano te diga o que fazer. Vai, né? E tendo confiança de que o negócio está indo de ciclos, de forma que tem um olhar para o usuário e tem outro olhar para a equipe. Então, naturalmente, qualquer tipo de... Eu estou incentivando a criatividade, eu estou incentivando que o time proponha coisas novas. Não existe uma rigidez no que eles vão fazer, por exemplo, dentro daquele período que dura um ciclo, desde que eles façam da melhor forma possível e da forma que fica confortável para eles gerarem o resultado que se está esperando. Então, eu estou incentivando que eles façam da melhor forma, que eles tenham as melhores ideias para tocar aquele projeto e tudo mais. A inovação tende a surgir naturalmente dali. Porque as pessoas, elas tomam para si a ideia de que, se depende de mim, eu posso realmente ter a crítica de se está funcionando ou se tem uma forma melhor de funcionar isso aqui. Tem um espaço para isso. Tem espaço, e eu exatamente. Acho que a Rosane trouxe, né, a questão da criatividade, acho que da flexibilidade e também um pouco da autonomia das pessoas, né, em desenvolver. Porque eu fico pensando, assim, bem nessas micro entregas, né, tu poder avaliar o que funcionou até aqui para tu fazer o ajuste da rota para a próxima entrega e aí para tentar não comprometer lá o final, a entrega grande, digamos assim. Quando tu não faz isso, né, vai chegar no final e tu vai ter riscos maiores, daqui a pouco atraso até de tempo, de prazos, orçamento, né? Quando chegou lá, tá teu orçamento estourado e tu não conseguiu fazer nem metade. Então, acho que esse movimento é bem... eu gosto, né, disso. Feedback rápido, é um ciclo rápido. É um ciclo rápido. E aí tu consegue ajustar. Sprints. No Scrum é sprint. E aí, né, tu ajusta e aí, bom, não tá dando certo, e aí vai, fala com quem, né, com os envolvidos, faz o ajuste, e aí tu vai fazer entregas muito mais qualificadas também e efetivas, né? Eu entendo que numa cultura de inovação, assim, pelo que eu conheço, esses sprints são recorrentes, né? São através até de rituais ali diários, tem essas daily meetings, reuniões semanais, algo bem objetivo, mas que tem esse ciclo rápido de a equipe fez, entregou, viveu aquela experiência, volta. Isso até dentro de uma cultura de inovação, assim, não necessariamente dentro de um projeto utilizando a metodologia ágil, né? Exatamente. Então, como exemplos também, acho que a gente trazer exemplos de como que uma empresa pode usar, porque às vezes ela está fazendo isso já e ela sem não sabe. Saber. Isso é muito comum. Que exemplo você pode trazer, assim, Rosane, pra gente, assim, ou de algum caso que deu certo, enfim, ou alguma coisa que, pro pessoal entender que às vezes está ouvindo e acha que não, mas isso aqui está muito longe, distante da minha realidade. E não, né? Então, coisas que tu possa trazer para nos ajudar, assim, a exemplificar bem, né? Ancorar bem esse conceito. Tem um caso que eu acho que é bem legal de compartilhar, que é um caso de uma empresa que é uma empresa... Eles eram até desenvolvedores de software. Né? Mas isso é aplicável, na verdade, em qualquer contexto. Eles achavam que eles precisavam de metodologias ágeis, porque eles tinham ouvido falar no mercado que, né, metodologia ágil e tal, quero aplicar isso. Como tem isso, né? De ouvir falar, eu tenho que inovar, tenho que aplicar, porque está na moda, estão falando. Exato, né? Isso acontece muito. Exatamente. E aí, eu comecei a trabalhar ali, né, nessa empresa. E eles, a primeira coisa que a gente faz, né, é olhar aquele contexto, tentar mapear o que acontece ali. Eles tinham uma realidade com 40 e poucos projetos, era uma turma bastante heterogênea em termos de tipos de sistemas que eles trabalhavam, né? Trabalhavam com muitos fornecedores também, porque era um time pequeno
que contratava muita gente. Então, tu tinha, apesar de tu ter um time de 15 pessoas, o volume de pessoas envolvidas ali era de quase 60, contando com os key users das áreas de negócio, com o pessoal dos fornecedores e tal, era quase 60 pessoas envolvidas. Era um conjunto grande. E o orçamento que eles tinham para trabalhar também era muito grande, que eram metodologias ágeis. Aí a gente começa a olhar a realidade dos projetos e a gente vê que alguns projetos eram projetos de manutenção de produto. Eram projetos de fluxo, assim, de fluxo contínuo. Tinham demandas que entravam dentro de numa, vamos dizer assim, num funil de recepção de demandas para manter um produto e fazer entregas. Aí tinha outros projetos que eram projetos bem de inovação, assim, tipo, precisamos avaliar como é que a inteligência artificial pode ser utilizada para determinado assunto. É um projeto de estudar, né? Não sei o que vai dar. E tinham outros projetos que eram tiro curto, tipo, precisamos implantar uma ferramenta tal. Quer dizer, um projeto bem definido, assim. Então, como a gente costuma dizer, tinha de todos os pelos ali, né? Implantar a metodologia ágil ali, até para alguns projetos é bem cabível, assim. Mas para outros projetos não tinha nada a ver. E quando eu resolvi fazer um diagnóstico com eles, considerando fatores culturais, fatores técnicos, necessidade de colaboração com times externos, porque a estrutura que eles utilizavam estava fora do time deles. E também clima. Enfim, eram 4. Eu utilizei um diagnóstico com quatro quadrantes e eu identifiquei que nem todos eles tinham cabeça setada para trabalhar com metodologias ágeis. Eram pessoas que. Tinha pessoas ali que trabalhavam nos projetos que gostavam de receber as coisas, me diz o que fazer e eu faço. Bem operacionais, né? Bem operacionais, né? Porque tem gente que não gosta de ter muita autonomia. Me diz o que fazer que eu faço bem, mas me diz o que fazer. E também tinha gestores de projeto que eram dessa linha, assim. Eu gosto de planejar tudo, eu gosto de dizer como é que as coisas funcionam e tal. Então, a gente resolveu fazer um trabalho bacana de fazer não é nenhuma reciclagem, mas a gente fez uma espécie de uma formação com eles sobre o que são as metodologias ágeis, o que diferencia a metodologia clássica de metodologia ágil, quando é que tu vai fazer quando tu vai fazer projetos com alto grau de incerteza, que normalmente os projetos de inovação estão nessa categoria, né? Um grau de incerteza muito alto, por que a metodologia ágil é a mais adequada? Então, a gente fez todo uma aculturação, na verdade. Aculturação. Eu chamo de banho de loja, né? Banho de loja. E aí, eles começaram a entender e começaram a se interessar naturalmente pelo negócio. Eu quero testar. E aí, a gente fez pequenos pilotos em estágios diferentes. Tinha um projeto lá terminando. Vamos botar lá uma prática de daily, por exemplo, que é aquele acompanhamento diário. Vamos colocar lá uma outra prática. E a gente foi colocando práticas, a gente passou mais uns 2 ou 3 meses aplicando para eles terem. E aí eles pediram no final até uma dinâmica. Traz uma dinâmica que eles chamaram de teatrinho. Traz um teatrinho aqui para a gente entender do início ao fim como é que funciona. Legal. E a gente fez um negócio bem diferente, que a gente aplicou as metodologias ágeis num contexto de culinária. Não tinha nada a ver com projetos de TI. Para eles entenderem como é que funcionava, foi uma dinâmica sensacional. Entendemos. Então agora a gente pode avaliar no portfólio de projetos que a gente tem quais são aqueles projetos que a gente vai ter benefício aplicando as metodologias ágeis e a gente faz um acompanhamento mais de perto dentro daqueles projetos. E foi assim que a gente terminou o ano. A gente dividiu o ano em 4 trimestres mesmo, e cada trimestre a gente foi dando um passo para poder chegar no final do ano com eles se sentindo preparados para aplicar metodologias ágeis.
Legal, e de alguma forma trabalhou a cultura, Isso. trabalhou a parte técnica. E o resultado, Rosane, deve ter sido, né, fantástico. Porque as Foi. pessoas não só entenderam a metodologia ágil, mas acho que Resistência à conseguiram... mudança não tem, né? Acaba... E aí conseguiram também identificar aonde que se aplica cada, né, enfim, o que é melhor. E eu acho que depois não sei se vocês fizeram esse acompanhamento pós. Fizemos, Por na um verdade, período. esse é um caso do ano passado, né? Terminou o ano e aí quando a gente... Agora tu está colhendo agora os tá frutos. colhendo. A gente está colhendo os frutos, está com... as pessoas, nós colocamos algumas pessoas de fora ali para ajudar em papéis específicos, Mais né? imparcial, assim. Isso. Aham. Eles terminaram Estratégico, pedindo né? para as pessoas ficarem ali mais um pouco para Sim. continuar, porque sempre precisa de, na verdade, a gente chama de adaptação constante, né? Mesmo que um mesmo time trabalhe com o mesmo produto do início do ano até o final do ano, as demandas que entram, elas são diferentes, as coisas precisam ir se adaptando àquele contexto, né? Então, essa adaptação constante termina justificando que uma pessoa esteja ali, conheça aquele time e vá ajudando, facilitando o trabalho do time para poder continuar entregando cada vez melhores resultados. Que Então, legal, né? agora segue um acompanhamento. Muito legal. E assim, já aproveitando, então, a gente está fazendo funil, né? Quais os passos que uma empresa, seja qual o tamanho for, deve seguir para iniciar uma transição de cultura ágil com foco em inovação? Quais os passos que tu diria, assim, para... Bem prático. Eu acho que esse diagnóstico é bem importante para que a gente não corra um risco. E aí, existem diagnósticos prontos no mercado, de prontidão para inovação e também de prontidão para metodologia ágil, maturidade ágil, né? Mas o risco aqui é a gente usar um martelo só para todos os pregos, é isso? O mesmo peso para todas as medidas. Algo assim. Coisa assim. Acho que ficou bem complicado. Mas o ponto é a gente ser crítico aonde as práticas têm valor, né? Tendo valor, a gente identificando, faz um pilotinho para ver se a cultura está pronta para receber aquilo ali. Então, pegar alguém... Às vezes, dentro da empresa, existem iniciativas que já estão usando práticas ágeis, então trazer esse público que já conhece a empresa para dentro, ou então dar uma capacitação para a pessoa que vai aplicar, faz ela se motivar para aquilo, para trazer a melhor forma de aplicação possível para o seu negócio, né? E faz um pilotinho para ver se dá certo. E depois desse pilotinho, aí sim, faz uma expansão sempre com o cuidado de não usar a mesma receita para todo mundo. Porque as próprias práticas ágeis, a gente viu aqui, são tudo muito adaptativas, né? A gente precisa garantir para que a equipe tenha autonomia no seu trabalho, que a gente estabeleça o melhor formato possível para aquele time, para que ele se sinta à vontade para se desenvolver, né? Então, o que deu certo para um time pode ser que não dê para outro. É bom avaliar e depois seguir com o formato específico daquele time. E, Rosane, assim, fiquei pensando, né? A gente está trazendo vários conceitos, mas vocês teriam alguma mensagem, assim, final, alguma dica, ou de livro, ou de onde buscar informação, né? Sobre a questão de metodologias ágeis, sobre gestão de projetos, ou algumas fontes confiáveis, realmente, para que as pessoas consigam ler, se informar mais como funciona, né? E acompanhar também um pouco essa questão do mercado. Acho que poderia trazer, né, para nós, que acho que vai ser bem importante. Para que a pessoa se sinta bem à vontade e dê uma olhada geral no que existe no mercado, tem 2 consultorias que têm bastante material confiável sobre todos esses assuntos que a gente comentou, que eu uso muito como fonte de consulta, que é a Deloitte e a McKinsey. Né? Então, consultorias grandes aí, né? Consultorias grandes. Eles têm materiais conhecidas no muito mercado, bons. né? Alguns estudos, inclusive, sobre como essas coisas todas estão sendo aplicadas no mundo. Né? Quando a gente vai falar
de agilidade, metodologias ágeis, inovação, já se espalha muito, né? Se espalha muito. A gente consulta no YouTube e, às vezes, a gente vê 2 vídeos que dizem coisas diferentes, né? Então, aí, nesse caso, talvez o melhor seja trazer alguém que entenda, né? Pode ser uma consultoria ou um profissional de projetos ou de inovação que consiga trazer uma visão um pouco mais aplicada, para não correr o risco, e aí é um risco mesmo, de pegar um negócio de mercado, tentar aplicar e não era bem aquilo, né? Então, uma consultoria de um espaço de tempo curto, considerando um piloto, assim, eu acho que é o mais... É a sugestão mais... como é que a gente diz? Mais assertiva, né? Mais assertiva, e efetiva. Né? Para a gente não correr riscos e não ter depois uma reação de alguma coisa que não dá certo e aí as pessoas dizem, não quero mais saber muito desse complexo, negócio. muito difícil. E aí que é legal também trazendo, né, o Elas Projetam, né? O trabalho que o Elas Projetam fazem é exatamente isso, né? A própria Rosane falando, eu já pensava assim, olha quanta oportunidade se tem para as empresas que precisam já trazer desde essa sensibilização, esse diagnóstico vocês fazem também. Fazem. Esse acompanhamento. E a própria implementação, né? E a implementação, exatamente. Exatamente. Então... E aí, dependendo do tipo de empresa, né? Um profissional que entende do assunto, em pouco tempo, consegue já dar um caminho das pedras para a empresa seguir sozinha. E qualquer empresa tu diria assim, que qualquer empresa consegue... implantar uma metodologia ágil, uma cultura da inovação? Qual a tua visão De todas disso? as perguntas que vocês fizeram, essa é a única que eu vou responder assim, sem sombra de dúvida, sim. Qualquer empresa, essa realmente é aplicável para qualquer empresa, qualquer porte. A única restrição é com relação ao tipo de projeto que ela vai se aplicar. E a cultura que está vigente, né? Sim. Então, que seria esse ponto inicial. Vamos fazer o diagnóstico, vamos ver qual é o nível de maturidade que você está para ter efetividade, né, numa cultura de inovação ou mesmo numa implantação de uma a prontidão e tal, porque se o time já está mais queremos, né, melhor situação. Então, é só trazer, a gente faz a formação mais técnica e bota para rodar. Agora, se a gente tem um contexto cultural um pouco mais complicado, mais reativo, mais tradicional, a gente precisa fazer esse trabalho mais de cultura antes para poder abrir caminho de botar uma metodologia ágil. Muito legal. Então, Nossa, foi fantástica a nossa conversa. Acho que foi bem esclarecedora. Aqui, né? Acho que foi começa a pensar em um monte de coisa, ideias aqui e o quanto que as empresas também estão perdendo, né, Rosane? Em não implantar. Em não implantar ou até mesmo da qualificação da implantação, né? Dessa assertividade, né? O como fazer. A gente tem casos de empresas que aplicaram, que vieram porque veio uma época uma febre de agilidade, com a criação de um monte de papéis. Foi ali na pandemia, não foi? Um pouquinho antes. Um pouquinho antes, acho. E aí veio um monte de papéis e tudo mais, né? E eu não estou tirando a validade disso. Eu acho que é válido, mas dependendo da forma como tu aplica, tu tem uma reação contrária que termina inviabilizando ou dificultando que a gente faça uma nova abordagem naquele contexto, né? A gestão da mudança fala muito isso, o protocolo. Exatamente. Essa resistência, se a gente simplesmente implantar, ou o insucesso de colocar uma tecnologia, que eu entendo que entra muito a metodologia ágil, e que as pessoas não sabem usar, não se interessam, e aí acaba colocando por terra tudo, colocando a perder. E até desacreditando, né? Desacreditando o método, exatamente. E assim, a gente está falando de inovação, a gente está falando de ferramentas que são muito efetivas para o mundo que a gente vive hoje. A gente está falando do conceito VUCA, da complexidade, da agilidade. Bunny. Então, é importante que a gente entenda que qualquer empresa, de qualquer porte, precisa se abrir para esse conceito, precisa se abrir para isso, porque ela vai ter que inovar dentro desse conceito de mercado, de como a gente está. Então, eu vejo um assunto super relevante, assim, aprendi bastante contigo hoje. Rosane, obrigada. Né? Eu acho que busquem saber mais sobre isso e, na minha visão individual,
eu vejo a necessidade de que todo mundo deveria ter um mínimo de conhecimento de gestão de projetos, sabe? Porque hoje tudo é rápido, é mais perene, as mudanças são mais rápidas. Então, para mim, logicamente, a gente precisaria ter isso, né? Buscar não se só para tu capacitar. ter agilidade, mas para realmente evitar tantos erros, até desperdício de orçamento, né? Muitas vezes. Exato. E para realmente tu fazer a coisa mais certa, né? Certo. Exatamente. Esse toolkit aí de gestão de projetos, eu isso acho é que bem todo bacana. mundo tem. Eu costumo dizer que é um cinto do Batman, assim. Uhum. Tu vai botando um monte de coisa, e aí o gestor de projeto bom é aquele que ele olha uma situação e ele sabe qual ferramenta tirar do cinto, né? Então, eu acho que quanto mais a gente tiver um perfil profissional parecido com esse, melhor a gente consegue se sair mais tranquilo, a gente fica também na nossa atuação profissional, né? Concordo, Rosane. Concordo. Legal. Legal, então, gente, nos acompanhem nas redes, esse foi o nosso episódio de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, siga o Labcast, o FEComércio, a Yui, a Telus e a Rosane também nas redes sociais. E muito obrigada. Até lá. Obrigada, Rosane, por ter participado conosco. Foi um prazer. Até a próxima. Até, tchau.